Pense e enriqueça. Napoleon Hill. Palavras do editor. Um dos livros mais poderosos do mundo encontra-se à sua disposição exatamente agora. Fornece-lhe um plano testado que torna homens ricos. Ensina-lhe exatamente como usá-lo e iniciar agora mesmo. O que é que faz um homem ir para frente toda a sua vida, realizando, ganhando, multiplicando sua riqueza e felicidade, enquanto o outro nem sequer começa? O que é que dá a um homem grande poder pessoal, enquanto o outro permanece ineficaz? O que faz com que um homem seja capaz de resolver qualquer problema, encontrar o caminho entre todos os lugares inóspitos da vida, até a realização dos seus mais acalentados sonhos, enquanto o outro luta, fracassa e termina em nada? Há muitos anos atrás, Napoleon Hill sentou-se com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, e teve o primeiro vislumbre do grande segredo. Carnegie incumbiu de descobrir como outros usavam esse segredo, para que eles estudassem os métodos e criassem um único método que pudesse ser dado ao mundo como plano máximo. Pense e enriqueça revela o segredo e fornece esse plano. Desde sua publicação em 1937, muitas edições se esgotaram assim que foram impressas. A edição presente foi atualizada com auxílio completamente novos para o leitor, incluindo um curso para como recordar cada página. Aqui está finalmente um meio seguro de vencer todos os obstáculos e realizar qualquer ambição, atrair sucesso como se viesse de um rio eternamente fluente. Este livro irá suscitá-lo como seu poder de transformar a vida. Logo, saberá por que certas pessoas adquirem pilhas de dinheiro e felicidade, pois você será uma delas. Prefácio. Um dos capítulos desse livro menciona o segredo de ganhar dinheiro que trouxe fortunas a centenas de homens muito ricos. Homens que analisei com cuidado durante longos anos. O segredo foi trazido à minha atenção por Andrew Carnegie há mais de meio século. O sagaz e adorável velho escocês o jogou para mim descuidadamente quando eu não passava de um garoto. Depois, recostou-se na cadeira e com um alegre piscar de olhos, ficou a me examinar atentamente para ver se eu possuía cabeça suficiente para entender o pleno significado do que me dissera. Quando percebeu que eu captara a ideia, indagou se eu queria passar 20 anos ou mais preparando-me para apresentá-la ao mundo, aos homens e mulheres que, sem o segredo, passariam a vida inteira fracassados. Disse-lhe que o faria com a cooperação dele. Mantive a promessa. Este livro contém o segredo testado na prática por milhares de pessoas em quase todos os setores da vida. A ideia do Sr. Carnegie era de que a fórmula mágica que lhe dera estupenda fortuna deveria ser colocada ao alcance das pessoas que não dispõem de tempo necessário para averiguar como se ganha dinheiro. Esperava que eu pudesse testar e demonstrar a integridade da fórmula, através da experiência de homens e mulheres nas várias profissões. Acreditava que se deveria ensinar a fórmula nas escolas e faculdades públicas, expressando a opinião que, se fosse transmitida de maneira certa, revolucionaria a tal ponto todo o sistema educativo que o tempo despendido na escola poderia ser reduzido a menos da metade. Histórias verídicas provam o poder assombroso do segredo. No capítulo que trata da fé, você lerá a surpreendente história da organização da gigantesca United States Steel Corporation, corporação americana do aço, como foi concebida e realizada por um dos jovens através dos quais o Sr. Carnegie provou que sua fórmula agiria para o que se acham prontos para ela. Uma única aplicação do segredo, feita por Charles Schwab, deu-lhe enorme fortuna, tanto em dinheiro quanto em oportunidades. Essa determinada aplicação da fórmula valia aproximadamente 600 milhões de dólares. Tais fatos, e são fatos conhecidos, quase todos que conheciam o Sr. Carnegie
fornece-lhe uma ideia justa do que a leitura desse livro lhe poderá proporcionar, desde que você saiba o que quer. O segredo foi revelado a milhares de homens e mulheres que o aplicaram em seu próprio benefício, como planejara o Sr. Carnegie. Alguns arranjaram fortunas com ele, outros aplicaram com êxito para criar harmonia em seus lares. Um clérigo usou com tal eficácia que lhe rendeu mais de 75 mil dólares por ano. Arthur Nash Alfaiate, de Cincinnati, usou seu negócio quase falido como cobaia para testar a fórmula. Conseguiu reanimá-lo, o que trouxe verdadeira fortuna aos donos. Ainda está florescente, embora o Sr. Nash já tenha falecido. A experiência foi de tal modo singular que jamais jornais e revistas lhe dedicaram mais de $1 milhão em publicidade. O segredo foi transmitido a Stuart Austin Wire, de Dallas, Texas. Ele estava pronto para recebê-lo, tão pronto que abandonou a profissão e foi estudar direito. Teve êxito? Essa história também é contada. Enquanto trabalhava como agente de propagandas da LA Sale Extension University, quando a universidade pouco mais era que um nome, tive o privilégio de ver J.D. Chaplin, seu vice-presidente, empregar a fórmula com tal eficácia que tornou a LA Sale uma das maiores escolas populares do país. O segredo a que me refiro foi mencionado nada menos que uma centena de vezes no decorrer do livro. Não foi diretamente apontado, pois parece agir com mais êxito quando apenas mencionado e deixado à vista, onde os que estão prontos para ele e o estão procurando possam dele se apossar. Por isso, o Sr. Carnegie o jogou para mim tão tranquilamente, sem nomear-lhe especificamente. O segredo fala aos que ouvem. Se você estiver pronto para pô-lo em uso, reconhecerá o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Gostaria de ter o privilégio de dizer-lhe como saberá quando estiver pronto a recebê-lo, mas isso privaria de muitos dos benefícios que receberá ao fazer a descoberta a seu modo. Enquanto esse livro estava sendo escrito, meu próprio filho, que então estava concluindo seu último ano da faculdade, pegou o manuscrito do segundo capítulo da obra, o leu e descobriu o segredo por si mesmo. Ele usou a informação tão efetivamente que galgou diretamente um posto de alta responsabilidade, com um salário inicial maior do que aquele que um homem mediano jamais alcançará. Sua história foi brevemente contada no capítulo 2. Quando você lê o livro, talvez desfaça a impressão que possa ter tido no início da leitura de que a obra prometia demais. E também, se alguma vez já se sentiu deprimido, se já teve dificuldade a vencer, que parecia lhe arrancar a própria alma, se já tentou e fracassou, se alguma vez já esteve incapacitado por causa de doenças ou aflições físicas, a história da descoberta do meu filho e do uso da fórmula de Carnegie pode vir a ser como o oásis no deserto da esperança perdida, aquele oásis que você estava procurando. O segredo foi muito empregado pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial. Foi transmitido a todos os soldados que lutaram na guerra, cuidadosamente dosado no treinamento que recebiam antes de ir para o fronte. Contou-me o presidente Wilson que ele foi um forte fator na tarefa de angariar os fundos necessários para a guerra. Uma das coisas interessantes a respeito do segredo é que os que uma vez o adquirem e o empregam se descobrem literalmente arrastados em direção ao sucesso. Se você duvida, estude o nome dos que usaram sempre que forem mencionados. Examine você mesmo a história dessas pessoas e convença-se. Não existe nada que não custe alguma coisa. O segredo a que me refiro não pode ser obtido sem um preço, embora este seja bem menos que o seu valor. Não pode ser adquirido por preço algum por aqueles que não procuram intencionalmente. Não pode ser revelado, não pode ser comprado por dinheiro, pela simples razão de que se compõe de duas partes. Uma delas já pertence aos que estão prontos para ele. Serve igualmente para todos os que estão prontos para ele. Educação nada tem a ver com ele. Muito antes de eu nascer, o
segredo foi ter as mãos de Thomas Edison, e ele o aplicou com tanta inteligência que se tornou o maior inventor do mundo, embora só tivesse tido 3 meses de instrução. O segredo passou para Edwin Burns, sócio comercial de Edison. Usou-o com tal eficácia que, embora na época só ganhasse $12.000 por ano, acumulou respeitável fortuna, aposentando-se enquanto ainda jovem. Você encontrará essa história no começo do primeiro capítulo. Irá convencê-lo de que a riqueza não está além do seu alcance, que você poderá ser ainda o que deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento, felicidade podem ser de todos aqueles que estão preparados e decididos a receber tais bênçãos. Como é que sei dessas coisas? Você terá a resposta antes de terminar o livro. Poderá encontrá-lo no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto me ocupava com a tarefa de pesquisa de 20 anos, que aprendi atendendo ao pedido do Sr. Kennedy, analisei centenas de homens afamados, muitos dos quais admitiram terem acumulado suas vastas fortunas utilizando o auxílio do segredo de Kennedy. Entre eles estão Henry Ford, William Weigel, Johnny Walker, James Hill, George Parker, E. M. Stahel, Henry Doherty, Crush Curtis, George Eastman, Charles Schwab, Harris William, Dr. Frank Gonsalves, Daniel Willard, King Gillero, Ralph Weeks, Juiz Daniel Wright, John Rockefeller, Thomas Edison, Frank Vanderbilt, Wolf, Coronel Robert Dollar, Edward Filene, Edwin Burns, Arthur Nash, Theodore Roosevelt, John Davis, Albert Hubbard, Wilbur Wright, William Jennings Bryan, Dr. David Starr Jordan, J. Alden Moore, Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, William Howard Taft, Luther Burbank, Edward Book, Frank Munsey, Albert Gary, Clarence Darrow, Alexander Graham Bell, John Patterson, Julius Roosevelt, Stuart Austin Wire, Dr. Frank Crane, George Alexander, J. D. Chaplin, Senador Johnson Randolph. Estes nomes apresentam apenas pequenas frações das centenas de americanos famosos cujas realizações financeiras e outras provam que os que entenderam e aplicaram o segredo de Carnegie alcançam elevados postos na vida. Nunca conheci ninguém que, inspirado a usar o segredo, não atingisse sucesso notável na carreira escolhida. Jamais conheci alguém que se distinguisse ou que acumulasse riqueza de monta, sem estar de posse do segredo. Desses dois fatos, tire a conclusão de que o segredo é mais importante como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação do que qualquer outro que se receba através do que é popularmente chamado de educação. O que é educação, afinal? Isso foi respondido pormenorizadamente.